Olha, não vou mentir para você não, cara, que maravilha está sendo esse mês de abril aqui na primavera inglesa para poder aproveitar, por exemplo, um momento muito raro que é gravar um vídeo aqui para você, aqui para o canal do lado de fora da minha querida casa, com esse sol de 12 graus, mas que com o corpo acostumado com as andanças mais negativas e mais pouco positivas da temperatura inglesa, sente-se como se fosse, sei lá, se fossem 20, 25 graus. É um calor que eu sentia muita falta, apesar de que o Fred da Tijuca estaria com frio nesse sol de 12 graus. Cara, esse tema do vídeo de hoje é um tema que eu acho muito importante e que eu acho que precisa ser abordado nesse momento e que não é um tema fechado em si. É um tema que não tem fácil solução. Eu, inclusive, não tenho uma sugestão para solucioná-lo. Há pessoas muito bem pagas que deveriam estar com esse problema como algo primordial no próprio planejamento do futebol inglês. Existe uma expressão aqui na Inglaterra, especialmente para a Premier League, que tem sido cada vez mais repetida, que a Premier League é uma closed shop. Na tradução mais literal, seria uma loja fechada, mas no sentido real, no nosso português, é mais como se a Premier League fosse um clubinho, uma panelinha. Por quê? Porque a grana que ergue e destrói coisas belas abre um fosso entre a primeira divisão e o restante da pirâmide do futebol nacional por aqui. O bilhete dourado, o mais valioso do futebol mundial, como ele já é classificado há muito tempo, que é o acesso da Championship para a Premier League, ele tem ficado cada vez menos brilhante, cada vez mais fosco. Por quê? Você ganha muita grana simplesmente por estar na primeira divisão. É esse o dourado desse bilhete, tá? Você ganha muito dinheiro mesmo. Inclusive, o lanterna da Premier League já tem há algum tempo recebido mais dinheiro das TVs do que vários campeões nacionais de ligas importantes do futebol europeu, tá? Na temporada passada, o Sheffield United embolsou 109 milhões de libras só com a TV, as TVs internacionais e nacionais de transmissão, com os direitos de transmissão, melhor dizendo, aqui do futebol inglês. Isso é mais do que ganham campeões de Série A italiana, de Ligue 1 francesa, se não me engano também de Bundesliga. É muito dinheiro. Só que essa grana, ela é relativa, né? Muita grana no lugar com menos grana é muita grana. Muita grana com lugar com mais grana não é tanta grana assim. Então ela gera uma realidade paralela. Porque as equipes que têm feito 90 mais pontos na Championship, na segunda divisão, não conseguem um terço disso na primeira. A grana não tem sido suficiente para segurar quem sobe da segunda para a Premier League. Inclusive, já é a segunda temporada consecutiva que quem cai tem os 3 elencos menos valiosos em termos de transferências e salários pagos. Mas é uma grana que, em paralelo, quase que garante o acesso na Championship em 1, 2 temporadas. Então é uma realidade, é uma trincheira ali, tá? Você é muito rico para a Championship, mas você não é tão rico assim para a primeira divisão. O Norwich City é uma comprovação muito violenta dessa regra, porque desde a criação da Premier League em 92, é o recordista de acessos, são 5, e é o recordista de rebaixamentos, com 6. É um clube ioiô, né? Nessa temporada não briga por acesso, está ali no meio da tabela para baixo da segunda divisão. O Luton Town é a exceção dessa regra, para trazer um outro ponto. Subiu quando ninguém esperava, escalando a pirâmide numa velocidade muito impressionante, mas que agora pode cair para a terceira divisão na temporada seguinte do rebaixamento da Premier League, o que não é normal. Portanto, é uma exceção nos 2 casos do próprio Luton Town. Essa grana, ela cria uma roleta viciada entre mais ou menos os mesmos clubes. Agora a gente teve a confirmação dos acessos de Leeds United e Burnley. O Sheffield United pode ganhar os playoffs. São 3 clubes que estavam na Premier League até pouco tempo atrás, 2 deles na temporada passada. Quanto tempo eles vão durar na primeira divisão? A gente já tem uma tendência e a resposta é que talvez seja apenas uma temporada.
pela segunda vez consecutiva na atual temporada, os 3 que subiram vão cair. Isso parece algo não muito chamativo, mas só havia acontecido outras 2 vezes na era Premier League. A primeira na temporada 97 e 98, quando Bolton, Crystal Palace e Barnsley subiram e caíram. E depois só foi acontecer na temporada passada, com Burnley, Sheffield United e Luton Town. Então, o que não se via há um quarto de século, há 26 anos, se viu 2 vezes seguidas. Temporada passada e agora temporada atual. É questão de um jogo para o Ipswich ser matematicamente rebaixado. Ele precisa ganhar os 5, o West Ham precisa perder os 5, se eu não me engano, ou perder a maior parte deles, e o Ipswich enfrenta o Newcastle fora de casa nesse sábado, vai ser matematicamente rebaixado já nessa rodada. E mais, tem um agravante aí, tá? Na temporada passada, os 3 rebaixados somaram juntos 66 pontos. Juntos. É a pior média de pontos por jogo dos rebaixados do campeonato inglês, não só da Premier League, pasme, desde 1892. Não é de 1992, mas de 1892. A pior média de pontos por jogo. Até agora, porque no momento da gravação desse vídeo, Ipswich, Leicester e Southampton somam 50 pontos. A pior média da história da primeira divisão inglesa. Portanto, eles não estão apenas batendo e voltando. Eles estão batendo e voltando de maneira humilhante, sem qualquer competitividade. Com marcas históricas, negativamente falando, evidentemente. Então, cara, fosse em outra época, ou talvez em outras ligas, as campanhas de Manchester United e Tottenham estariam ameaçadas de rebaixamento. Mas não estão, porque existe um fosso. São campanhas que eu já repeti no vídeo passado, que somadas não dão a pontuação do Liverpool nessa temporada. Em outra liga teria um quê de emoção nessas campanhas vergonhosas e vexaminosas de United e Spurs na Premier League. Mas não tem, porque existe esse fosso. Antes de eu continuar sobre esse tema, e tem mais coisa para a gente conversar por aqui, eu queria te deixar um recado da Insider, que está fazendo aniversário nesse belíssimo ensolarado mês de abril, mas é você que pode merecer os parabéns, desde que aproveite as peças confortáveis, versáteis, tecnológicas da Insider. Eu, como de costume, estou utilizando e trajando a excelente Tech T-Shirt. Ela é boa para o frio, ela é boa para esse calor que eu estou sentindo aqui, ela não retém odor, desamassa no corpo, tem uma versatilidade muito boa, eu uso com muita frequência porque eu gosto muito dessa camisa e das peças em geral que eu tenho da Insider. E você também pode experimentar aproveitando o nosso cupom para o nosso canal, o cupom Fred Caldeira, está na tela, está no comentário fixado, está na descrição do vídeo. Esse cupom te dá 15% off de descontos, podendo até dobrar com os descontos que já estão no site da Insider. E para facilitar a sua vida, tem um link aqui na descrição e no comentário fixado que você, já clicando nele, você acessa o site da Insider com o meu cupom já adicionado no seu carrinho. Não precisa ter o trabalho de digitá-lo. Então, aproveite o aniversário da Insider para merecer os parabéns com os descontos em peças que são realmente muito boas, senão não estaria aqui dividindo essa sugestão com você, tá bom? Voltando para um desdobramento importante do tema do vídeo, isso tudo gera uma crise política na Inglaterra, tá? Ultrapassa a esfera do futebol. Os clubes da EFL, que é a organização responsável, é a federação dos clubes das divisões inferiores, né, das 4 divisões inferiores, da segunda, da terceira, não, das 3, né? Segunda, terceira e quarta divisões. Os clubes da EFL pedem já há algum tempo uma intervenção estatal na Premier League, que o governo seja o regulador da distribuição de tanta grana. Evidentemente a Premier League não está nem aí para isso, não quer isso, teme isso, inclusive tem tentado cada vez mais provar à opinião pública e ao próprio governo britânico que ela pode seguir se autogerindo com alguma eficiência minimamente igualitária para as outras divisões também. Não é à toa que o fair play financeiro tem ganhado muita atração por aqui. A gente tem visto eles apertando realmente os cintos dos clubes, com algumas punições, e também não é à toa que esse julgamento contra o Manchester City, que ainda não tem data para terminar, mas está rolando, ele tem uma importância maior do que o caso em si.
A Premier League, inclusive, anuncia as acusações contra o Manchester City no momento mais urgente e delicado de uma possibilidade de intervenção de uma regulamentação do governo no futebol inglês e na Premier League. Como se fosse um tapa na mesa para falar, ó, calma aí, eu estou de olho aqui, inclusive olha esse caso que eu estou atrás e vamos ver o resultado desse julgamento, porque vai ser importante para esse papo do quanto o governo vai entrar ou não vai entrar e vai ter a porta fechada. E não se esqueça que tem pouco tempo, tá? Tem poucos anos, que o Big Six se juntou, mesmo que num período curto, mas se juntou à ideia de uma Superliga Europeia sem rebaixamento. Então a vontade dos grandes clubes, em algum grau, uns mais, outros menos, é americanizar o futebol. É fazer com que não exista rebaixamento, é fazer com que os ricos fiquem mais ricos e os pobres mais pobres, ou os menos ricos menos ricos. É o bom, xibom, xibom, bom, bom. Versão inglesa. Para além de tudo isso, tem um fator que é primordial e que nos faz acompanhar esse esporte, que é se divertir, se entreter com o próprio clube e com a própria liga, com outros times e tudo mais. Eu converso com vários torcedores de vários clubes que não estão na Premier League, de vários clubes que estão nas divisões inferiores, e existe quase que um consenso de que é melhor você, torcedor do Burnley, acompanhar o seu time jogando bem e vencendo na segunda divisão, do que tomando pancada atrás de pancada e torcendo a temporada inteira para um grande resultado que seria um empate com o Manchester United no próprio estádio, se você sobe para a Premier League. Então, em algum grau, a diversão não está na Premier League, porque você sobe só para tomar pancada. Como eu disse, clubes que fazem 90 mais pontos não conseguem bater 30, se muito, nesse retrospecto recente. Fere completamente, portanto, o âmago do futebol, do esporte, né? Que é você aspirar por algo maior, sabendo que ele é permitido, sabendo que você pode querer crescer. Não dá para todo mundo crescer ao mesmo tempo, mas se você aproveitar um vacilo de um clube que já está lá, você pode entrar, subir e se estabilizar. Mas a closed shop, a panelinha, não tem permitido tanto isso. Claro que existem casos de sucesso. O que eram Brentford, Bournemouth e Brighton até tempos atrás. O Fulham era um clube tão ioiô quanto o Norwich, agora se estabeleceu e está brigando por vagas em competições europeias. Tem gente que sobe, permanece, bate em vaga europeia como o Burnley e depois cai. Não é tão simples assim. E isso aqui não é um reducionismo tentando já determinar o que vai ser a Premier League. Pode ser que, no fim das contas, essas duas temporadas realmente tenham trazido casos de clubes que não souberam lidar com a grana e com a maneira de tentar permanecer na Premier League. Clubes que não são como o Brentford, o Bournemouth, o Brighton, o Fulham. Talvez as próximas temporadas nos deem exemplos de que isso aqui está sendo a exceção, como foi em 97, 98. Mas a sensação é de que a panelinha está se materializando. A briga contra o rebaixamento, que deveria ser algo muito excitante, algo que trouxesse de fato uma briga, ela está se desnutrindo. O que era para ser uma incerteza já não parece mais ser uma incerteza. Quem está subindo já começa a se preparar para descer, porque ficar é muito difícil, mesmo com campanhas vexatórias que não competem com essas campanhas de clubes com acesso, né? O West Ham, uma campanha horrorosa como o Manchester United, Tottenham, não conseguiu descer. O Everton na temporada passada, o Forest na temporada passada. Isso é muito ruim para a saúde do futebol inglês e é um debate que me parece primordial e é pouco discutido aqui com a veemência que eu acho que deveria ter. Não sei se vocês têm sugestões, mas compartilhar ainda mais o dinheiro com outras visões é o caminho central para tentar solucionar ou suavizar essa tendência. Até o próximo vídeo.